Alencar também, ele trabalhou na Emater, né, como extensionista, e também no Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA, né, e após isso, então, o professor Alencar também foi professor da Universidade Federal do Pampa, ali, idos de 2016, né, e atualmente ele é professor adjunto aí do departamento, né, de fitotecnia da Universidade Federal de Santa Maria, né, e, né, digamos, de uma forma bem simples, vamos falar que o professor Alencar trabalha com a questão de manejo, né, e lacunas de produtividade em culturas de importância agrícola, né, seja de culturas de sequeiro até as culturas dos nossos ambientes aí mais hidromórficos, das regiões mais baixas, né, as terras baixas. Então, com certeza, eu acredito que será uma grande conversa, né, o professor Alencar tem bastante conteúdo e bastante conhecimento prático, né, para passar para nós, né, acredito que será uma grande noite. Eu acho que antes do professor Alencar começar, aí, professor Gelson, se quiser falar um breve comentário aí, antes da palestra aí, inclusive estamos com um processo seletivo aberto, né, então, o professor Gelson, se quiser dar um comentário, uma fala. Sim, obrigado, professor Anderson. Uma boa noite a todos, né? Uma boa noite, professor Alencar Zanon, nosso convidado. É um prazer para nós, da Universidade Comunitária, da UD, Campus Frederico Westphalen, ter essa pessoa muito reconhecida na área, né, esse profissional, que hoje à noite vai ser muito interessante esse nosso debate, né? Então, boa noite para os colegas professores também, né? Que muito estão empenhados em desenvolver, juntamente com a comissão, juntamente com o nosso diretório acadêmico, esse nosso 12º ciclo de estudos das ciências agrárias, né? Com o tema central, a questão da gestão, né? A gestão, hoje vamos trabalhar mais com essa questão da gestão dos grãos, né? E boa noite para os nossos acadêmicos do curso de agronomia, do curso superior de tecnologia agropecuária, das diversas turmas que nós temos, né? E também aos nossos convidados, eu vi que tem vários aí convidados de várias entidades, cooperativas, vi que entrou alguém também aí da UFSM, colegas aí, então, uma boa noite para todos, né? E dizer que a universidade, a URI, ela está com o seu processo seletivo, 21, já aberto, né? Nós teremos inscrição até dia 1º de dezembro. Dia 6 de dezembro nós teremos a prova, né, que será online, através de uma redação, ou a utilização da redação dos últimos 3 Enem, né? E nós, nas ciências agrárias, teremos 50 vagas na agronomia, né? 50 vagas na agronomia e 40 vagas para tecnologia agropecuária, né? Importante dizer que o tecnologia agropecuária é no formato por alternância, né? Como nós já temos as turmas do Pronera, já estamos aí com uma turma em andamento a cada 15 dias, sextas e sábados, né? E é muito ligado à aula da realidade, à aula prática, você buscar a interação com o conteúdo, esse é o nosso trabalho aqui, professor Alencar. E como o professor Anderson, nesse nosso debate inicial, estava mencionando, nós passamos aí este ano praticamente só com aulas online, né, pelo Meet, e na última semana aí nós retomamos as aulas práticas em laboratório. Sábado vamos ter uma aula prática a campo com agronomia, no próximo sábado com o tecnologia agropecuária do 6º semestre. Então, de certa forma, assim, a gente está retomando essa presencialidade, né, que muito deixa falta nos nossos trabalhos, né, educativos na área das ciências agrárias. Eu não vou me alongar muito, né, dizer isso, desejar uma boa palestra, né, e colocar aí para os nossos acadêmicos, né, que os esforços estão sendo feitos de forma, assim, bastante coletiva pela direção da universidade, e acreditamos que o ano de 21 será um ano muito, mas muito interessante na questão da educação, mesmo sabendo, né, e como nós conversávamos, essa gravidade que está aí na questão da estiagem, né, mas a tecnologia, ela vem também para nos ajudar a superar essas adversidades, né. Então, um bom debate, uma boa palestra, e sigamos os trabalhos. Devolvo aí para o professor Anderson.
Isso aí, professor Gelson. Então, acho que deixamos a palavra aí com o professor Alencar, né? Pode projetar a apresentação e vamos conversando, né? Embora nós já debatamos bastante no começo, eu até já fiz todas as minhas perguntas antes de começar a palestra, né? Então, surge mais algum questionamento até o final. Fica à vontade, professor Alencar. Show de bola. Bueno, então, inicialmente eu gostaria de agradecer e manifestar a felicidade de poder estar participando do ciclo de palestras da URI Campus Frederico Westphalen. Para nós é uma satisfação muito grande poder estar interagindo com professores, alunos, produtores de outras regiões do estado do Rio Grande do Sul. Obrigado pela apresentação e pelas palavras, professor Anderson. Muito obrigado aí pelo convite, por toda a articulação. Realmente ficamos muito felizes e apreciamos muito. Cumprimento também o professor Gelson e o professor Leandro. Em nome desses professores, professor Gelson, coordenador do curso, o professor Leandro foi meu colega de graduação e grande amigo. Cumprimento os demais professores, alunos, alunas, todas as pessoas que estão conosco essa noite. O nosso foco hoje vai ser falar um pouquinho sobre gestão e ecofisiologia. Então, nós vamos estar apresentando, pessoal, um contexto inicial. Quando a gente fala com pessoas que estão ligadas às ciências agrárias, nós temos que ter claro que a nossa grande missão é produzir alimentos. Então, a gente inicia com isso, e aí depois nós vamos afundar um pouquinho em gestão e ecofisiologia, trazendo aí um tema que a gente vem trabalhando em projetos regionais, nacionais e globais, que é o potencial de produtividade. Um tema muito importante hoje, que a gente precisa cada vez mais ter claro, pensando em ter sustentabilidade. Muito bem. Então, toda a nossa conversa ela não vai ser pautada na opinião do professor Alencar, mas sim no que a gente tem feito nos últimos anos, nas culturas da soja, na cultura do milho e na cultura do arroz. Esses são livros que estão à disposição. Nós trabalhamos de forma muito dura nos últimos anos e o grande diferencial desses livros é ter uma linguagem acessível e que traga aí o estado da arte do conhecimento, pensando em ecofisiologia de plantas, que obrigatoriamente a gente precisa entender quando a gente pensa em fazer uma gestão de lavoura. E esses livros eles foram concebidos com uma linguagem acessível e que o produtor possa ler e isso possa servir de base aí, de auxílio para uma tomada de decisão na lavoura. Então, nós temos esses 3 livros, o de soja e de milho só na versão em português, os de arroz a gente tem ele à disposição na versão em português, espanhol e inglês. Então, eu não vou falar a minha opinião, eu vou falar o que os dados nos mostram. Isso, moçada, é realmente uma coisa muito importante, porque cada vez mais a gente tem que deixar a opinião para os debates que a gente tem quando está tomando uma cervejinha, quando a gente sai da missa no domingo de manhã. E quando a gente for falar de agricultura, quando a gente for falar de gestão, quando a gente for falar em ganhar dinheiro, a gente precisa trabalhar com dados, realmente ter discursos coerentes e sérios. Então, cada vez mais nós precisamos menos de opinião e nós precisamos mais de dados. Então, esse é um ponto importante quando a gente pensa em fazer gestão. Menos opinião e mais dados. Aí uma breve apresentação da nossa equipe Field Crops. Esse é o planejamento que a gente tem para a safra 2021. Teremos experimentos, alguns já implantados, outros não, em 71 locais a nível de América. E todos esses trabalhos focados com demandas de produtores. Então, são mais de 300 demandas de produtores que vão estar sendo aí assistidas na safra 2021, com as culturas da soja, do arroz, de milho e plantas de cobertura. Muito bem. Então, entrando no nosso foco de hoje à noite, quando a gente pensa em ciências agrárias, tem que vir na nossa mente a quantidade de bocas que nós precisamos alimentar. Então, se nós pegarmos aqui, se nós pegarmos no eixo Y, o que nós vamos observar? A quantidade de pessoas que existem hoje e aqui a quantidade de pessoas que cresceu ao longo dos anos.
Então, se nós pegar hoje, quantas pessoas nós temos hoje? 2020. Nós temos aí 7,8 bilhões de pessoas. A partir de agora, como o nosso foco é produção de alimentos, eu não vou falar mais em pessoas, mas eu vou falar em bocas. A nossa grande missão, enquanto produtores, enquanto agrônomos, enquanto técnicos, é produzir alimentos para atender essa demanda de 7,8 bilhões de bocas. Muito bem. As projeções apontam para 2050, estou falando num cenário de 30 anos, muitos de vocês vai ser o auge da carreira profissional, nós vamos ter que produzir alimentos para atender aproximadamente 10 bilhões de bocas. Isso significa que vai ocorrer um aumento de 30% da população e nós teremos, sem sombra de dúvidas, o maior desafio que a humanidade já teve na história que se tem em registro. Nós vamos precisar aumentar a produção de alimentos em 50%, 70% num período de 30 anos. Bueno, aí a pergunta é, aonde que vão aumentar essas bocas? E a resposta vem. Se nós olharmos em países desenvolvidos e nós olharmos como é que está a projeção do número de bocas, a gente observa que na Europa nós vamos ter uma estabilização e uma leve redução no número de bocas nos próximos 30 anos. Em contrapartida, em países subdesenvolvidos, como a África subsaariana, nós vamos ter um aumento na população de nada mais, nada menos do que 100%. Em 30 anos, nós vamos aumentar o número de bocas de 1 bi para 2 bilhões de pessoas no continente africano. Não se tem registros de um aumento populacional tão grande, num período tão curto de tempo, num continente. Então, de um lado, nós temos uma estabilização em países ricos e, de um outro lado, nós temos uma explosão populacional em países menos desenvolvidos. Então, olhem a realidade que nós vamos se deparar. De um lado, nós vamos ter um aumento na demanda por alimentos e essa demanda vai se concentrar principalmente em países menos desenvolvidos. Aí a pergunta é, além do número de bocas, nós temos que saber o que essas bocas querem comer. Então, se a gente vai para essa figura aqui, a gente observa que de 61 até praticamente os dias atuais, nós temos um incremento per capita da renda. Ou seja, no final do dia, as pessoas elas estão ganhando mais dinheiro e a gente tem muito claro essa evolução na renda per capita nos últimos 50 anos. Bueno, e aí a gente tem uma relação praticamente direta. Quanto mais dinheiro eu tenho, melhor eu como. Ou seja, a gente vai deixando de lado os carboidratos e tende a comer mais proteínas e derivados lácteos. Ou seja, a nossa demanda por calorias, ela aumenta. Então, nós temos um desafio de aumentar a produção de alimentos e produzir alimentos que tenham mais calorias. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que vamos precisar de muito milho, vamos precisar de muita soja, porque quando a gente pensa em gado, quando a gente pensa em carne, a gente está pensando em milho e soja processado. Então, essa é uma realidade que a gente vem tendo muito clara. Hoje, a carne mais consumida no mundo, isso aconteceu recentemente, são de espécies aquícolas confinadas. Isso significa que nós vamos precisar de muita ração para atender essa demanda de carne, de peixe. Ou seja, a demanda realmente cresce de forma vertiginosa. Aí nós temos que olhar, pensando em grãos, como é que está o aumento em produtividade desses grãos nos últimos anos. Então, vamos olhar aqueles alimentos que estão no nosso dia a dia. O trigo, o arroz e o milho. O que nós observamos? Que tem um incremento médio, por genética e manejo, de mais ou menos 40 quilos no trigo por ano, 50 quilos no arroz e 65 quilos no milho. Esse incremento percentual, na década de 70, quando se produzia 2 toneladas desses cereais, significava 2,5%. No momento que nós temos produtividades maiores,
esse mesmo percentual significa só 1,2%. Ou seja, aumento da produtividade média. No momento que nós dividir esse valor por 5, nós temos um incremento menor anualmente. Aí nós temos uma tendência, ou a expectativa que, para nós suprir a demanda de alimentos, a gente precisa obrigatoriamente manter essa taxa de 1,2 a 1,3 anualmente até 2050. Se nós analisarmos como é que está vindo nos últimos anos, a gente observa que tem um grande desafio pela frente. Bueno, aí a pergunta é, nós podemos aumentar a produção de alimentos no mundo de forma vertical ou de forma horizontal? O que nós observamos a nível mundial quando a gente pensa em ganhos na produção de alimentos? 50% se deve ao aumento de produtividade e 50% se deve ao aumento de área, na média dos últimos 30 anos. Aí, se nós olharmos as principais culturas a nível mundial nos últimos anos, nós observamos que até mais ou menos a Revolução Verde, nós tínhamos um incremento de área. Com a Revolução Verde e a utilização de insumos, nós praticamente estabilizamos a área até os anos 2000. E depois dos anos 2000, nós tivemos aqui um incremento muito significativo em áreas cultivadas. Eu estou falando de 11 milhões de hectares ano que estão sendo abertos a nível de mundo para cultivos agrícolas. Só que, senhores e senhoras, isso é uma bomba relógio fazendo tic-tac. Tic-tac, tic-tac. Por quê? Porque nós estamos abrindo áreas com uma biodiversidade muito grande. Nós estamos abrindo áreas que talvez não se pudesse ter cultivos anuais. Nós estamos abrindo áreas que a retirada da floresta impacta na chuva em outras regiões. Por exemplo, à medida que nós tiver derrubada na Amazônia, nós vamos ter menos umidade no verão e nós vamos ter menos chuva. Então, essas são algumas áreas que a gente tem que parar de expandir, porque as consequências que nós vamos ter com isso vão ser avalaçadoras a nível mundial. Então, nós precisamos caminhar a passos largos para aumentar a produção de alimentos de forma vertical, ou seja, produzir mais por unidade de área. E, nesse sentido, nós temos que olhar como é que está o aumento de produtividade das principais culturas a nível mundial, para ver se a gente vai conseguir ou não aumentar a produção de alimentos de forma vertical. Aí o que a gente observa? Que as principais culturas a nível mundial, nos principais sistemas agrícolas, elas estão com uma desaceleração das taxas de ganho em produtividade. Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, se nós olhar a China, nós observamos que praticamente nos 20 últimos anos nós não tivemos aumento em produtividade. E nós tivemos na China agora em outubro, no centro da China, no coração arrozeiro chinês, e a gente observou lá que não tem mais como aumentar a produtividade, porque eles estão com 80% do potencial produtivo. Também visitamos a Califórnia agora no último verão americano e observamos que lá também as produtividades elas estão muito próximas do potencial. Ou seja, praticamente não tem mais aonde aumentar nesses locais. Se a gente for para o trigo, e se a gente for para o milho, mesmo no Corn Belt americano, e a gente olhar com uma certa atenção, a gente vê aqui uma estabilidade produtiva. Então, realmente, nós vivemos aí um momento muito importante na história da agricultura, e isso explica um pouco a demanda por alimentos, pela a valorização dos alimentos. Muito bem. Por um outro lado, senhores e senhoras, na medida que a gente tem um aumento do preço da comida, nós temos um aumento da instabilidade política. Ou seja, aumenta o preço da comida, a gente vê aqui, a nível mundial, o aumento de crises políticas. Para nós, as mais próximas são a Venezuela. Então, essa é uma realidade aí que a gente vive quando tem o aumento do preço da comida. Bueno, para isso, pessoal, existem alguns projetos globais que têm como objetivo determinar o quanto que é possível produzir em cada hectare agricultável ao redor do mundo. Um dos projetos se chama Global Yield Gap Atlas. Nós lideramos, em conjunto com outras instituições, a Exalc em São Paulo e a Embrapa, esse trabalho a nível de Brasil. E é isso que a gente vai apresentar um pouco para vocês, trazendo um aspecto muito forte de gestão.
ou seja, o quanto que é possível produzir de alimentos em cada hectare agricultável ao redor do mundo. Ué, então, moçada, aqui entra um aspecto muito importante de gestão. Nós vivemos, num período relativamente curto na história da agricultura, grandes revoluções. A primeira grande revolução foi a Revolução Industrial, que ocorreu no século XIX. O que foi essa Revolução Industrial? Nada mais, nada menos que foram criadas as máquinas agrícolas, por exemplo, a trilhadeira. Então, na Inglaterra, ao invés das pessoas passar o verão inteiro debulhando trigo, a trilhadeira fazia o papel dessas dezenas e centenas de pessoas. O que aconteceu com essas pessoas? Migraram para os centros urbanos. Segunda grande revolução foi a Revolução Verde, baseada em insumos, onde tinha os refrões clássicos, adubando dá. Então, nós botávamos insumos, aumentávamos a produção de alimentos. Além disso, a mecanização muito forte da agricultura. Então, a trilhadeira se tornava obsoleta e vinha no lugar da trilhadeira a ceifa, que novamente dispensava muitas pessoas do campo e essas pessoas iam para a cidade. Em 2009, nós tivemos um momento onde a população urbana passa a ser maior do que a população rural. Então, isso se explica pelas revoluções que ocorreram na agricultura. E agora, a grande revolução que nós vivemos é a revolução chamada agricultura de processos. Ou seja, a gente precisa entender o quanto que se pode produzir e, a partir disso, fazer um investimento. Vamos fazer uma metáfora para nós entendermos isso. Vamos nos imaginar dando um mergulho no rio. Damos um mergulho no rio Uruguai. Quando nós chegar lá embaixo, a gente dá aquela olhada para cima, assim, e imagina mais ou menos quantos metros de água a gente vai precisar subir para chegar na superfície do rio Uruguai. Aí a gente tem que medir a quantidade de energia que a gente vai dispensar para conseguir chegar lá em cima com tranquilidade. Não dá para ir muito rápido, porque pode dar uma cãibra, e não dá para ir muito devagar, porque pode faltar oxigênio. Aí, senhores, trazendo isso para uma lavoura, nós precisamos saber qual que é o potencial produtivo da nossa lavoura para determinar o quanto de energia que a gente vai poder investir. Quando eu falo em energia, a gente está falando de óleo diesel, a gente está falando de adubo, a gente está falando de herbicida, inseticida e fungicida. Então, quando a gente pensa em gestão, quando a gente pensa em ganhar dinheiro, nós precisamos, obrigatoriamente, saber qual que é o potencial de produtividade da nossa lavoura. Então, entrando em alguns conceitos básicos de ecofisiologia, o que é o potencial de produtividade? O potencial de produtividade é aquilo que a gente pode colher em uma lavoura, baseado na disponibilidade de radiação solar que a gente tem, de temperatura, de CO2, botando uma cultivar, e pode ser irrigado ou pode ser de sequeiro. Então, nós temos o potencial produtivo e o potencial produtivo limitado por água. Pensem numa lavoura que não tem problema. Supondo que estamos falando do potencial produtivo. É uma lavoura que não tem deficiência hídrica, não tem problema de nutrientes, não tem problema de insetos, plantas daninhas e doenças. Quando nós estamos falando do potencial limitado por água, é nós pegar Frederico Westphalen nos últimos 15 anos, ver o quanto que choveu, e a partir daí manejar a lavoura sem deficiência de nutrientes, sem problema com planta daninha, insetos e doenças. Esse é o potencial produtivo. Aí nós temos a produtividade média das lavouras. E a diferença entre o potencial e a produtividade média das lavouras, nós falamos aí de lacuna, que estão focados em gestão. O que nós precisamos fazer? Primeiro, é estimar o potencial produtivo da nossa lavoura, que é essa barrinha aqui. Depois de nós estimar o potencial, é uma condição irrigada que não falta chuva ou não? Se não for, nós temos que estimar o potencial produtivo limitado por água, ou numa condição de sequeiro. Depois, nós temos que saber o quanto que nós estamos perdendo por época de semeadura, quanto nós estamos perdendo por colocar a cultivar errada, quanto nós estamos perdendo por manejo. Essa é a diferença entre o potencial
e a produtividade média da lavoura. Então, nós precisamos fazer um diagnóstico, interpretar e tomar a decisão. Se a gente pensar em gestão, passa por identificar os fatores que provocam perda de produtividade na lavoura e dar o remédio de acordo com a dor do paciente. Então, acabou o pacote tecnológico, agricultura de insumos, onde a recomendação da soja é a mesma para Frederico, a mesma para Júlio de Castilhos, a mesma para Itaqui, a mesma para Jaguarão. Aí pega a mesma receita de bolo e sai aplicando isso aí em todo o estado. Isso aí quebra agricultor. Então, pensando em gestão, nós precisamos conhecer o potencial de produtividade. Aí, para nós fazermos isso, senhores e senhoras, cada vez mais nós temos que fazer pesquisa em lavoura. Isso aqui é um experimento que nós lideramos lá nos Estados Unidos. Isso aqui é uma lavoura de produtor. Aqui está o experimento que nós lideramos. Eu estou falando aqui do estado de Nebraska, oeste do Corn Belt americano. Aqui nós tínhamos um experimento dentro da lavoura, em parceria com o produtor, atendendo demandas de produtor. Então, para nós fazer diagnóstico, nós temos que conduzir experimentos on-farm, dentro de lavouras. Aqui são outros experimentos que a nossa gurizada aí, integrantes da equipe Field Crops, conduzem em lavouras no município de Agudo ou em lavouras no município de Júlio de Castilhos. Muito bem. Então, moçada, pensando em gestão, nós temos que olhar essas lavouras aqui, ó, e muitas vezes é uma sanga que divide, muitas vezes é uma cerca que divide, mas nós temos que ler qual que é o potencial de cada lavoura, porque de acordo com o potencial, nós vamos fazer um nível de investimento. Então, nós determinamos o potencial da lavoura e nós temos a produtividade média. Aí nós vamos investir para ganhar dinheiro. Porque lembrem, não importa se a vaca de leite produz 20, 30 ou 40 litros. O que importa é quantos litros que sobram no final do mês. Então, se uma vaca produz 20 litros, a gente dá comida para 20. Se produz 30, dá comida para 30. Se produz 40, dá comida para 40. Então, nós temos que saber o potencial da vaca e nós temos que saber o potencial da nossa lavoura. Isso é fazer gestão. Isso é fazer com que o produtor ganhe dinheiro. Para isso, senhores e senhoras, nós temos que pensar em manejo de acordo com o potencial de produtividade de cada lavoura. Muito bem. Então, trazendo dados. Potencial e lacunas de produtividade de milho. É um trabalho que nós lideramos a nível de Brasil. Qual que é o potencial, o quanto que dá para colher de milho na safra e na safrinha a nível de Brasil? Se nós pegar os maiores potenciais de produtividade, eles estão no Rio Grande, temos aqui 18 toneladas, e à medida que a gente sobe em condições de não ter eficiência hídrica, nós temos um potencial menor aí de 14 toneladas. Então, isso aqui são dados de 15 anos, pessoal. São médias de 15 anos, pegando os cultivares que são plantados atualmente pelos produtores nas épocas que são plantadas. Por que o sul do Brasil tem um potencial produtivo maior? É porque aqui tem um comprimento do dia maior em janeiro, fevereiro, dezembro, tem mais radiação solar, consequente tem um potencial produtivo maior. Se nós pensar na safrinha é principalmente Paraná, Goiás, Mato Grosso, um pouco da Bahia, que a gente vinha conversando antes, o potencial produtivo ele passa a ser um pouquinho menor, nós estamos falando aí na casa de 15, 16 toneladas. Então, esses são potenciais gerais aí, que é importante a gente ter uma ideia. No momento que a gente falar em potencial de produtividade limitado por água, ou seja, em condições de sequeiro, aí a nossa realidade muda um pouco. Aí nós temos os maiores potenciais aqui na região central do estado, na safra nós estamos falando de 15 toneladas, e aqui na região sul, quanto mais ao sul, nós falamos aqui de 7 toneladas e meia, 8 toneladas. Porque chove menos e chuva mal distribuídas. Na safrinha também temos uma pequena redução no potencial produtivo limitado por água. Mas dando um enfoque maior para a nossa situação e trazendo dados de Rio Grande do Sul. É um trabalho que nós fizemos para milho. Dividindo o estado em diferentes sistemas de produção. Como o professor Anderson comentava antes, nessa região aqui do estado se planta o milho um pouquinho mais cedo, final de julho, agosto, para fazer uma safrinha de soja do feijão. Aqui, nessa região mais fria, só se faz uma safra de verão, e aí depois se planta um trigo, uma aveia no inverno. Aqui, na metade sul,
Normalmente nós temos uma pecuáriazinha no inverno, e aí quando entra milho, ele entra no verão sozinho, mas não entra muito também. Bom, então, essa aqui é uma realidade importante. Aí nós estimamos os potenciais produtivos por sistema de produção. Então, se pegar essa região aqui de vocês, o potencial produtivo é um pouco menor. Por quê, senhores? Porque vocês semeiam antes em materiais muito, muito precoces, materiais hiperprecoces. Então, vocês têm um potencial aqui na média de 15 anos, de 14 toneladas. À medida que essa região aqui, que semeia um pouquinho mais no tarde, que só faz um cultivo no verão, tem um potencial produtivo maior aí na casa de 18 toneladas. Bueno, quando nós pensar no potencial de produtividade limitada por água, o que nós temos? Bueno, é o que nós estamos vivendo nessa safra. Na média de 15 anos, o potencial da região de vocês aqui está na faixa de 11 toneladas. Essa região, solo é um pouquinho melhor, a temperatura um pouquinho menor respiração, potencial maior. Então, a gente começa a entender que não dá para manejar mais tudo igual a nível do Rio Grande. Não. A gente tem essas particularidades por região e por sistemas de produção. Então, na hora de nós pensarmos gestão, nós temos que estar atentos às particularidades de cada sistema de produção. Muito bem. Aí, nós conseguimos entender algumas coisas. Vamos pegar a região de vocês aqui. Qual que é o potencial? 14 toneladas. Qual que é o potencial limitado por água? Estamos na faixa de 12. Então, nós estamos perdendo 2.200 quilos na média dos anos, 36 sacas por hectare, por deficiência hídrica. Ou falta de chuva, ou chuva mal distribuída. E nós estamos perdendo por manejo 3.700 quilos, ou 60 sacas por hectare. Bueno, então, nós determinamos o potencial. A partir do potencial, a gente sabe quais são as lacunas, e aí a gente começa a dar nome aos bois, ou seja, identificar os fatores que estão causando aí a doença no paciente. Quando a gente vem para o sistema 3, nós temos um potencial elevado, só que nós estamos perdendo bastante por água e nós estamos perdendo muito, muito por manejo. Então, nós estamos entendendo um pouco de diferença. Quando nós pensar em gestão, nós temos que identificar o que está causando a dor no paciente. Não adianta nós receitar aspirina para todo mundo. Não, nós temos que fazer um diagnóstico e ver se ele está com dor de cabeça ou se ele está com dor de barriga, está com uma inflamação na bexiga. Então, a gestão passa por aí. Muito bem. Aí nós temos que saber quais são os principais fatores aí que provocam uma lacuna de produtividade na cultura do milho. Ou seja, o que está causando a doença no paciente. Então, a gente traz essas informações aqui. Nos livros de ecofisiologia, tem isso aqui bem detalhado. Por exemplo, época de semeadura. Isso aqui é geral a nível de estado. É um trabalho que a gente faz com a Emater. Eu estou falando de 103 lavouras de milho. E a gente verificou aqui que as lavouras nos mostram que até o dia do gaúcho está a melhor faixa de semeadura. A partir do dia do gaúcho, nós perdemos um saco por hectare, por dia, em produtividade de lavoura de milho no estado do Rio Grande do Sul. Isso é o que nos mostra os dados de lavoura. Muito bem. Aí algumas relações ecofisiológicas importantes. Com 1 milímetro de água, senhores e senhoras, é possível produzir 34 kg de grão de milho. Então, algumas relações ecofisiológicas importantes. Se nós pensar no milho de altíssima produtividade, estou falando na casa dos 18 toneladas por hectare, nós precisamos aí de 900 milímetros de água ao longo do ciclo, desde o que a gente planta até quando a gente colhe. Muito bem. Rotação de cultura, senhores e senhoras. São dados de lavoura também, 158 lavouras. A gente observa que milho sobre milho, comparado com milho sobre soja, nós temos aí um acréscimo em produtividade do milho sobre soja de 23%. Isso aqui é a boa e velha rotação de cultura, que muitas vezes fica muito na teoria. Quando nós pensarmos em gestão, nós temos que fazer práticas de manejo que não acarretem custos para o produtor, mas aumentem a produtividade e, consequentemente, a lucratividade do produtor. Então, a gente está trazendo aqui algumas práticas que são importantes, que trazem mais produtividade de milho. Aí, algumas questões importantes também quando a gente pensa em gestão. O uso de modelos matemáticos que cada vez cresce mais na agricultura. Hoje o Estado tem um programa chamado ProMilho RS. E a pergunta é, dá para produzir milho na atual área agricultável ou não dá?
o que a gente vê? Que se nós fizermos uma boa agronomia, se a gente for para o campo, a gente fizer uma boa agronomia, na atual área agricultável, numa condição de sequeiro, a gente tem condições de atender a demanda de produtividade de milho no estado do Rio Grande do Sul. E aqui, senhores e senhoras, uma questão bem importante para vocês que estão focados em gestão. Lá das aulas de economia, vocês lembram que tem o ponto de máxima eficiência técnica e o ponto de máxima eficiência econômica. Nós buscamos o ponto de máxima eficiência econômica. Fazendo uma comparação, o potencial de produtividade é aquilo que a gente pode colher fazendo tudo o que tem de melhor. Só que isso é o ponto de máxima eficiência técnica. Nós não buscamos isso, nós buscamos ganhar dinheiro. Então, nós estamos em busca do ponto de máxima eficiência econômica. Isso geralmente gira em torno aí de 70%, 80% do potencial de produtividade. Então, nós estamos buscando esse valor aqui quando a gente pensa em gestão, quando a gente pensa em ganhar dinheiro. E se nós pegar os valores de produtividade média do Rio Grande e esse valor de 75% do potencial produtivo, a nossa resposta é sim, temos condições de produzir e ser autossustentáveis em milho no estado do Rio Grande do Sul. Muito bem. Soja. Fizemos esse mesmo trabalho de determinar o potencial de produtividade de soja a nível de Brasil. Esses dados estão todos disponíveis nessa fonte aqui. Se vocês digitar giga ou giga no Google, vocês vão ter acesso a, depois giga/Brasil, Brasil com Z, vocês vão ter acesso aí aos potenciais de produtividade, não só do Brasil, mas de todo mundo desse projeto global. Bueno, então numa condição irrigada, a gente observa aqui que o potencial produtivo de soja, ele é bem significativo. Nós estamos falando aí de 6 mil no Mato Grosso, vem vindo aqui para Paraná, Rio Grande, 7 mil. Se nós pensarmos em condições de sequeiro, nós temos aqui 5.500, 6 mil no Mato Grosso, e aqui no Rio Grande Velho a coisa complica um pouco, porque chuva mal distribuída e muitas vezes falta de chuva. Então nós temos um potencial produtivo menor. Na hora de nós investir, na hora de nós fazer gestão, compramos uma propriedade no Mato Grosso ou compramos uma propriedade aqui, a gente tem que levar em consideração esses quesitos. De novo, trazendo dados do Rio Grande. Qual que é o nosso potencial produtivo na metade norte? Isso aqui são dados, senhores e senhoras, de 15 anos de pesquisa. Um valor assim médio para a metade norte do Rio Grande, nós estamos falando em 7 toneladas por hectare de soja. Quanto que nós perdemos por deficiência hídrica? 2.300 quilos. Quanto que nós perdemos por erro de manejo? 2.200 quilos. Então, essa é uma realidade importante quando a gente pensa em ganhar dinheiro, quando a gente pensa em fazer uma boa gestão. Aonde é que eu invisto? Eu invisto em melhorar a estrutura do solo, colocar irrigação, ou eu planto numa época mais correta, eu boto uma cultivar mais acertada, ou invisto nos dois. Aí vamos para a metade sul. Aqui na metade sul, o problema maior é deficiência hídrica. Então, talvez a gente tenha que investir um pouquinho mais no solo, ou um pivô vai se pagar mais rápido. Quando a gente pensar em gestão, temos que saber o que está causando a doença no nosso paciente. Muito bem. E aí, nós temos que determinar, sim, realmente afundar no negócio e saber o que causa a perda de produtividade nas lavouras. Aqui nós separamos, aqui são dados de lavoura, lavouras de alta produtividade e lavouras de baixa produtividade. O que está fazendo uma lavoura de alta produtividade? Plantando em outubro, botando 300 kg de adubação, trabalhando com um pouquinho de fungicida. Lavoura de baixa produtividade. Os caras estão plantando final de novembro, estão botando pouca planta na nossa área, significa que tem muita lavoura furada. E que eu quero dizer para vocês que gestão passa por isso. Nessas lavouras aqui de baixa produtividade, se o cara plantar final de outubro, novembro, botar a cultivar certo e conseguir não ter furo na lavoura, ele vai ganhar dinheiro. Sem gastar mais, só fazendo uma boa agronomia, fazendo uma boa gestão. Esses, senhores e senhoras, são os principais fatores que provocam perda de produtividade nas lavouras do Rio Grande. E se vocês forem olhar os três primeiros, senhores, é gestão. Botar a cultivar certa, posicionar na época certa e trabalhar com uma boa densidade, no momento que tu decidir plantar soja, tu vai ter que fazer isso. Então, é ajustes em gestão, para o produtor ganhar mais dinheiro. Exemplo prático. Média de vários experimentos,
Nós temos a chancela da Comunidade Americana de Agronomia nesse trabalho, está no livro de Ecofisiologia da Soja. Lavouras semeadas até início de novembro no Rio Grande têm o maior potencial de produtividade. A partir do dia 4 de novembro, nós temos uma perda no potencial de produtividade de 26 quilos por hectare por dia. Então, isso aqui é gestão. É nós trabalhar com planejamento para tentar semear nossa lavoura até o dia 4 de novembro. É 26 quilos por hectare por dia, na média, do Rio Grande. Aí nós vamos refinar um pouquinho. Vamos plantar Dom Mário 5958, Delta, cultivares novas aí. Vamos fixar, não vamos trabalhar com o geralzão do Rio Grande, não. Um grupo aí entre grupo de maturidade relativa, ou seja, duração de ciclo entre 5,6 e 6. Aí nós podemos ir até o dia 3 de novembro e depois nós vamos ter uma perda aí de 31 quilos por hectare por dia. Vamos plantar umas cultivares com um pouquinho mais de estabilidade. Aí nós podemos ir com um potencial produtivo até o dia 14 de novembro e a partir do dia 14 de novembro nós temos 30 quilos por hectare por dia menos, com um atraso na época de semeadura. O que é isso aqui, senhores e senhoras? Isso aqui é gestão. É posicionar GMR precoce um pouquinho antes e GMR um pouquinho mais para médio e tardio um pouquinho depois. Gestão. Rotação de cultura. É bom ter milho para soja? Não é. Qual que é a resposta? Lavoura de soja sobre milho produz 8% a mais do que lavoura de soja sobre soja. Dados. 165 lavouras mostrando isso. Muito bem. Trazendo uma realidade aí que não é muito próxima de vocês. Arroz. Esses trabalhos que nós fizemos, nós podemos comparar os diferentes potenciais de produtividade ao redor do mundo, porque a metodologia que a gente utiliza é a mesma utilizada na China, nos Estados Unidos, no Uruguai, no Brasil e na África. Então, ao redor do mundo, hoje nós estamos em umas regiões que têm um dos maiores potenciais de produtividade de arroz. Estamos falando aí de 15 toneladas por hectare. Quando pensar em Estados Unidos, 12, quando pensar em China, 10. Só que olhem o tamanho do gap deles. Eles estão com 30% do gap. Lembra do que eu comentei com vocês? Estão na máxima eficiência econômica. Então, aqui não tem mais muito que aumentar em produtividade. O que dá para fazer é reduzir custo. Se pensar nós e Uruguai, ainda nós podemos aumentar de forma significativa a produtividade. Só que nós temos que parar de receitar aspirina para todo mundo e identificar o que realmente está causando a doença no paciente. E se nós pensar no continente africano, nós temos uma lacuna aí, um gap de 60%. Então, temos que botar uma cultivar, desenvolver cultivar para o continente africano. Nós tivemos visitando agora em janeiro o continente africano, numa missão de soja lá, e aí nós vimos que a soja, as cultivares que se plantam aqui no Brasil, é as cultivares que estão se testando lá. Inclusive, os nomes são os mesmos. Ou seja, aí é um pouco mais difícil, né, ter maior produtividade. Bueno, pensando em Rio Grande, a produção de arroz, ela está concentrada aqui na metade sul, cada pontinho desses é uma lavoura avaliada, e aí nós vimos que o potencial produtivo ele é muito similar entre regiões do Rio Grande, e que os principais fatores aí que causam a perda de produtividade são esses. Vamos detalhar um pouquinho? De novo, senhores e senhoras, época de semeadura é um fator muito, muito importante, que hoje é um dos principais fatores que ainda causa lacuna de produtividade na lavoura de arroz. A mesma coisa com milho e a mesma coisa com soja. O que é isso? É gestão. Isso é gestão, senhores. No lugar certo e na hora das melhores produtividades. A partir do E3, nós temos uma perda aí de 180 quilos por hectare por dia. O que é isso aqui? Gestão. Vocês viram que eu não falei nem de nenhum insumo para vocês? Eu só estou falando de práticas de manejo que não tem nenhum custo, só precisa de gestão. Outra prática, rotação de cultura. Foi importante para milho e para soja. É para arroz ou não é? É para arroz. Quanto que se ganha plantando arroz em cima de soja comparado com arroz em cima de arroz? 20%. 20%. Esse é o ganho médio aí que a gente tem quando a gente planta bem direitinho uma gramínea em cima de uma leguminosa. Muito bem. Aí entramos num insumo.
Fungicida. Vale a pena aplicar fungicida em arroz ou não? Depende do ano. Teve alguns anos que se pagou. Teve alguns outros anos, isso aqui são dados de lavoura, que aplicar ou não aplicar nas lavouras avaliadas não deu muita diferença. O que é isso aqui, senhores? É conhecimento e gestão. Muito bem. Moçada, seriam mais ou menos essa a ideia que nós gostaríamos de passar para vocês hoje à noite. Essas informações elas estão disponíveis nos nossos livros de ecofisiologia. Gostaria muito de, novamente, agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês. Um agradecimento especial ao professor Anderson por ter feito toda a articulação. Somos vários dias que nós viemos conversando aí, e para nós foi um privilégio poder estar participando hoje à noite dessa conversa com todos vocês. O que nós gostaríamos de passar para vocês, senhores e senhoras, é que no final do dia, a gestão é um dos fatores que determinam o lucro do produtor. Os principais fatores que causam gap estão associados à ecofisiologia e, consequentemente, são práticas de manejo que não oneram em custos, mas sim necessitam que o produtor pense, tenha um bom planejamento, ou seja, faça uma boa gestão da sua lavoura. Então, quando a gente pensar que o produtor, e a nossa grande missão é fazer com que o produtor ganhe mais dinheiro, nós temos aí um espaço muito grande fazendo gestão. Uma parte significativa das lavouras precisam de nós, senhores e senhoras das ciências agrárias, para fazer uma verdadeira gestão dentro da lavoura. Ou seja, saber qual que é o potencial da produtividade. Hoje não dá mais para nós fazer aquela receita de bolo, toda lavoura tem um potencial de 7. Não, não é assim. Depende do ambiente, depende do ano, depende do manejo que tu deu para o solo. Bueno, determinar o potencial, qual que é a lacuna de produtividade? Determinada lacuna, nós temos que saber o que está causando a dor no paciente. Não adianta só saber que ele tem febre, temos que saber o que causa dor no paciente. Determinado isso, acabou a receita de bolo que a gente recomenda, o mesmo pacotão, independente da lavoura, do produtor e do lugar do planeta que nós estiver trabalhando. Nós precisamos realmente fazer agronomia e gestão no campo. E garanto para vocês com tranquilidade, nessa última safra nós tivemos a oportunidade de conversar com produtores na África, na China, nos Estados Unidos, na Argentina, no Uruguai, em praticamente todo o Brasil, e a gente observa um gap gigantesco quando a gente fala em falta de gestão e de conhecimento. E para a gente realmente fazer gestão, nós precisamos entender processos. Para a gente chegar numa lavoura e não ficar apavorado, principalmente, moçada, depois que a gente se forma. Quando a gente é produtor, a gente vai conciliando a teoria com a prática, mas quando não, meu Deus do céu, o cara se deparar com uma lavoura, cai a casa. Então, a gente precisa entender os processos. A gente precisa estudar bastante para conseguir agregar de forma sustentável para o produtor e para a produtora. Eu acho que era mais ou menos, doutor Anderson, novamente agradeço e apreciei muito o convite e parabéns a toda aí a comunidade acadêmica da URI, do campus de Frederico Westphalen. É um dos grandes cursos aí que a gente se espelha a nível de Brasil. Professor Alencar, né, agradecemos aí a conversa, né, e ao longo da apresentação aqui, né, eu vinha recebendo alguns questionamentos, né, muitas vezes a gente fala em sala de aula, mas eu não sei, acho que é aquela coisa de santo de casa não faz milagre, né, acho que os alunos às vezes não acreditam na gente, né, e, bom, eu acompanho muito do trabalho de vocês, né, e se nós olharmos os fatores que limitam produtividade, né, aí tu pode pensar assim, meu Deus, eu tenho que comprar o produto tal, da empresa tal, para aplicar não sei o quê, para produzir tanto a mais. Baseado nos dados, e não é de uma, não é de duas lavouras, né, centenas de lavouras, dá para a gente elencar e dizer que, por exemplo, cobertura de solo, né,
fazer rotação de cultura e cobertura, e eu acompanho o trabalho de vocês nas redes sociais e vejo que vocês vêm trabalhando bastante com isso, né? Então, eu queria que tu desse já como eu sei que vocês trabalham em várias áreas, várias propriedades, desse um comentário para nós da importância de tu ter cobertura de solo, manejar, né, a gestão do cultivo para ter cobertura de solo. E nesse ambiente que tu vem trabalhando e saindo do Rio Grande do Sul, como é que vocês estão vendo, por exemplo, o uso de técnicas muito antigas, por exemplo, curva de nível? Qual é a necessidade disso no ambiente agrícola que vocês vêm trabalhando hoje? Muito obrigado pela pergunta, professor Anderson. Bom, se vocês lembram das figuras que eu mostrei, uma parte significativa, vamos dizer assim, 40% do gap de soja e de milho hoje a nível de Brasil vem de deficiência hídrica. Como é que a gente faz para diminuir essa lacuna de produtividade? Nós temos aí duas formas. Ou nós irrigamos, ou nós aumentamos a nossa caixa d'água. Definitivamente não é com ferro que a gente aumenta a caixa d'água, mas sim aumentando a matéria orgânica, aumentando a quantidade de bioporos. Como é que a gente faz isso? Com plantas de cobertura. Então, esse é um caminho sem volta. Aqui no Rio Grande do Sul e no sul do Brasil, nós somos privilegiados, porque chove durante o ano inteiro, então é possível ter cobertura verde 12 meses por ano. À medida que a gente pega a região central do Brasil, dá uma complicada, porque tem 3, 4, 5 meses sem chuva, então eles não conseguem ter isso, é um problema para eles. Mas eles estão tentando, de uma forma ou de outra eles estão tentando. Mas sim, nós precisamos, senhoras e senhores, esse é um ponto muito importante, o professor Anderson coloca muito bem, é trabalhar com cobertura de solo para nós reduzir o gap pensando em deficiência hídrica. Da mesma forma, a cobertura de solo, ela, senhores e senhoras, ela imita o mato. Ou de uma forma bonita, ela mimetiza a natureza. Se nós pensarmos, seu Luiz, quando a gente vai numa floresta, não é só angico, não é só guajuvira, de vez em quando tem uma soita-cavalo, e tem uma miscelânea de árvores. No momento que a gente pensa em fazer uma mistura de planta de cobertura, é ficar mais próximo da natureza. Quanto mais próximo da natureza, mais equilibrado vai estar o nosso sistema e menos custo com insumo a gente vai ter, em virtude do equilíbrio. Então, no momento que a gente trabalha com plano de cobertura, a gente está reduzindo o gap por deficiência hídrica e estamos também reduzindo o gap por manejo. Porque nós estamos controlando o plano daninho, nós estamos ciclando nutriente, ou seja, tudo aquilo que está hoje na estrutura das plantas de cobertura vai ser, ao longo dos primeiros dias, ou semanas, ou meses, disponibilizados para a cultura de verão, que é onde que tem o nosso interesse econômico maior. Então, realmente é muito, muito importante a questão de plantas de cobertura. E a gente precisa pensar muito no sistema de produção. Acabou essa história da forma integrada. Essa é uma agricultura de processos. Bueno, nessa linha também, professor Anderson, a questão das curvas de nível, elas variam muito de área. Tem algumas áreas que elas são fundamentais a presença de curva de nível, pensando aí em práticas conservacionistas de solo. Então, nós temos que conhecer muito bem a nossa realidade e sempre que for necessário, com certeza é uma prática de manejo muito importante. A gente viu que acabou sendo retirado em muitos locais aí e a gente vê que num cenário curto aí já traz prejuízo muito grande, pensando num conceito moderno aí de não mais no solo como um lugar que somente recebe adubo químico, mas sim num solo onde tem vida e num solo onde tem macroporos e microporos. Então, as curvas de níveis, elas com certeza são muito importantes. Essa é uma visão geral assim que a gente tem. Professor Alencar, um questionamento que vem do YouTube, tá? O Marcos Fleck, né? Ele perguntou qual o impacto positivo em termos de porcentagem quando o produtor realiza uma palhada de alta densidade antes do plantio. Então, essa é uma pergunta que ele fez lá no YouTube para nós. Excelente pergunta, Fleck.
Essa é uma pergunta que nós vamos ficar te devendo. Uma das coisas assim que a gente preza muito é nós falar com dados ou pelo menos com o que diz o estado da área do conhecimento. E nós não temos esses dados ainda. Mas nós estamos trabalhando duro, temos uma parte da equipe Field Crops hoje dedicada a justamente responder essa pergunta. Nós estamos fazendo levantamento a nível de lavoura para determinar a quantidade de palha que tem, quais são as culturas que tinham no inverno e ver a associação disso com a produtividade da cultura de verão. Então, ainda não temos essa resposta, mas pretendemos ter aí, quem sabe, no próximo ano. Estamos avaliando nesse momento aí justamente isso. Estamos fazendo coletas em lavoura para avaliar justamente isso. Muito obrigado pela pergunta, Fleck, e desculpa aí por não saber responder. Bueno, antes, eu tenho mais algumas perguntas, mas eu abro aí para o pessoal que está no Meet. Agora, no Meet, nós estamos com 72 pessoas via Meet e mais 40 e poucas via YouTube assistindo a nossa conversa. Abra os demais professores e colegas aí. Boa noite, professor Alencar. É uma satisfação, né, encontrá-lo e poder escutá-lo. Já parabenizo pela bela apresentação. E como é a minha área, assim, eu gostaria de fazer um questionamento também para que o senhor possa descrever, né, dar uma ideia como que a equipe enxerga esses sistemas que são integrados, professor Alencar, com a presença de animais, né? Como é que vocês têm visto ao longo desses experimentos que têm acompanhado, uma questão também de conservação do solo, né? Mas e uma questão da produtividade das culturas independente e também usando a gestão da propriedade, né? E quando nós agregamos mais um produto, nós solidificamos a renda, mas aumentamos uma maior complexibilidade de execução. Então, gostaria, assim, uma opinião, como é que a equipe vê esses sistemas que têm evoluído aí, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil também. Perfeito, professor Leandro. Muito obrigado pela pergunta. Hoje, a gente tem aí o grande, talvez, slogan da FAO, da ONU, do século XXI, é intensificação sustentável. Ou seja, intensificar de forma sustentável. O que é intensificar? É produzir mais por unidade de área, seja quilo de grão, ou quilo de boi, ou litros de leite. Isso é intensificar. De forma sustentável, significa que não é uma receita de bolo para todas as lavouras, ou para todas as propriedades, para todos os sistemas de produção. Então, a pergunta do professor Leandro está associada a esse grande slogan que a gente tem hoje de intensificação sustentável. No momento que a gente intensifica, vai aumentar a complexidade do sistema de produção. É natural. No momento que a gente só tem soja, a gente trabalha de uma forma. Quando a gente tem soja e arroz, ou soja e milho, a gente trabalha de uma outra forma. Quando a gente tem soja, arroz, a gente tem pecuária, a complexidade ela aumenta muito mais. Mas sim, nós passamos por isso. E nós precisamos passar cada vez mais por isso. O caminho é muito claro. Ou melhor, o norte para onde nós precisamos ir é muito claro. O caminho nós estamos construindo. Mas sim, nós precisamos intensificar, porque temos que parar de derrubar a floresta, temos que parar de derrubar aí o cerrado africano, porque isso vai nos complicar. E eu estou falando não só do Covid-19, eu não estou falando só dessa seca que está se iniciando, é aquecimento global e o bicho vai pegar. Então, nós passamos por isso, Leandro, pela intensificação sustentável. Então, a integração lavoura-pecuária aí, ela é fantástica. É para todas as regiões? Talvez não. É para todos os sistemas de produção? Talvez não. Mas para alguns sistemas é fundamental. Vamos pegar na metade sul do Rio Grande. A metade sul do Rio Grande, ela tem aptidão. Aptidão. Tanto do aspecto técnico, quanto da forma de pensar do produtor. Se a gente pensar
é no Pampa Gaúcho, tchê, aqui provavelmente é onde é que tem a melhor carne do mundo e arredores, pensando em qualidade. Então, no momento que a gente conseguir congregar ou intensificar isso, olha só a qualidade da carne que a gente vai conseguir produzir. E aí pega aquele produtor, aquela produtora que foram criados em cima do lombo de um cavalo. Que o bisavô, que o avô, que o pai fazia isso e que o cara cresceu fazendo isso e que a pessoa realmente gosta de fazer isso. Então, nessas regiões, professor Leandro, isso aí funciona muito, muito bem. Em todas as situações, não. Tem algumas situações que ainda não se chegou no equilíbrio. Então, nós tiramos o gado muito antes e perdemos um preço bom, ou nós tiramos o gado depois para pegar o melhor preço e perdemos por época de semeadura. Então, o que nós temos que fazer é um ajuste. Tem uma receita? Não. Cada situação é uma situação. Mas, com certeza, a intensificação, a diversificação, elas são fundamentais quando a gente pensa em sucesso na atividade agrícola. E se o senhor me permite fazer um comentário nessa linha, moçada, vocês que estão focados em gestão nesse seminário, assim, ó, pessoal, a gente está começando um trabalho também aonde a gente está buscando identificar não só os fatores que causam o gap, mas sim entender um pouquinho mais a forma com que os produtores e com que as produtoras pensam. Ou seja, que época de semeadura é importante, a maior parte dos produtores sabe. Que plantar cultivar certo, a maior parte sabe. Que tem que fazer manejo de fungicida, a maior parte sabe. Tá, por que todos não fazem? O que está levando alguns a fazer e outros não fazer? Bueno, é porque os produtores que estão numa situação mais favorável, é porque eles, por exemplo, estão fazendo agronomia e estudando na URI. Essa é uma explicação? Os produtores que têm melhor gestão, eles estão fazendo isso? Não, os produtores que têm melhor gestão, trabalham 15 horas por dia. Não, os produtores que têm melhor gestão, eles são apaixonados pelo que fazem. Ou os caras que fazem a melhor gestão, que ganham mais dinheiro, têm as três coisas. Então, quando a gente pensa em gestão, a gente tem que ir tanto para o lado técnico, mas também para o lado mais psicológico e de psicanálise, para entender o que o professor Leandro colocou muito bem, a complexidade do sistema de produção. E dentro do sistema de produção tem a soja, tem o milho, tem o arroz, tem a vaca, tem o boi e tem o produtor. E a gente obrigatoriamente precisa cada vez mais estar atento a isso. Essa é uma coisa que eu gostaria que vocês refletissem. Obrigado pela pergunta, professor Leandro. Bom, posso fazer uma pergunta, Anderson? Tranquilo? À vontade, até nem abrir o microfone para deixar para o senhor perguntar, professor Luiz Pedro. Muito bem. Alencar, duas questões. Se nestas pesquisas que vocês têm em andamento, aparece o quanto é gasto com a manutenção, a mantença do solo. Veja só, na bovinocultura de leite, a gente fala na mantença da vaca, quer dizer, a manutenção da vaca mais o que ela vai produzir. E o que eu vejo muito nos custos de produção, nos centros dos custos de produção, é que não aparece essa mantença do solo. E quando se fala em manter o solo, porque daí essa questão da adubação verde, que o Leandro pergunta, que o Leandro, que a gente tanto bate em cima dessa tecla, que precisa manter a parte biológica do solo, a parte química do solo, a parte física do solo, aparece o custo dessa mantença aí nesses dados que vocês têm? E a segunda quanto ao crédito, até nós estávamos discutindo isso com os alunos do Tecnologia Agropecuária em alternância, na aula prática que a gente tinha lá na propriedade do
do acadêmico Vanderlei, lá em Palmitinho, sexta-feira passada. Que o crédito, quer dizer, até agora, para você entrar no sistema de crédito, de custeio, de uma lavoura, você ia pelo zoneamento, né? A cultura está dentro da área do zoneamento, beleza. Agora, as instituições de crédito já estão trabalhando com estatísticas além do zoneamento. Tem alguma informação quanto a essa questão? Quer dizer, dados de precipitação pluviométrica, não só mais o zoneamento. Perfeito, professor. Muito obrigado pela pergunta. Excelente. A primeira pergunta, professor, eu vou ficar ali devendo. Esse trabalho de plantas de cobertura nós iniciamos de uma forma mais intensa esse ano. Então, ainda a gente não tem muitos resultados, professor, porque a gente vai avaliar como é que vai a soja, como é que vai o milho nessas coberturas. Estamos fazendo avaliações em lavouras também. Então, a primeira eu fico lhe devendo. A segunda eu tenho um pouquinho mais de propriedade para lhe responder. Atualmente, eu faço parte do grupo do zoneamento de arroz irrigado e de soja a nível de Brasil. Então, está havendo uma grande mudança a nível de zoneamento, estratégia de zoneamento. Antigamente, ou atualmente, para algumas culturas, ainda o que o zoneamento leva em consideração é o risco climático. Então, por isso, zoneamento de risco climático para a soja. Ou seja, qual que é a probabilidade de ocorrer uma seca em Frederico Westphalen? Pode ser de 20%, 30% ou 40%, diferentes riscos. Então, o zoneamento, desde que foi criado em 1996, ele só olhou para o risco climático. Só que houve algumas mudanças importantes. Bueno, se eu semear soja em dezembro, eu tenho um risco muito menor do que eu semear uma soja em outubro. Por quê? Porque a soja de outubro vai florescer em enxergrão em janeiro e fevereiro. A soja de dezembro eu vou para março, abril. Então eu tenho menor risco. Só que eu tenho menor potencial de produtividade. Então eu estou falando de um potencial de 6 para 4 e um risco aí talvez similar. O que está acontecendo hoje a nível de zoneamento? Para o arroz do Rio Grande do Sul já é assim, nós já mudamos isso. O zoneamento do arroz do Rio Grande é feito com modelo baseado em processo. O que a gente faz? A gente estima o potencial de produtividade e a gente estima o risco de não chegar nesse potencial de produtividade pensando em arroz irrigado. E é isso hoje que as seguradoras, os bancos, estão levando em consideração. Para a soja, as empresas privadas já vêm correndo por fora com isso e o zoneamento de soja ele vai mudar, provavelmente na próxima safra, e ele vai deixar de ser somente um zoneamento de risco climático, mas vai passar a ser um zoneamento de perda de produtividade com base no potencial. Então, a nossa equipe Field Crops, o professor Nereu comentou agora que está participando da live também pelo YouTube, nós, a partir de agora, professor Pedro, nós vamos ter alguns experimentos para conseguir calibrar bem os modelos e a gente está fazendo ajustes no zoneamento de soja para potencial de produtividade e não somente com risco climático. Então, essa sua pergunta é muito interessante e está diretamente ligada às mudanças que estão acontecendo. Então, sim, vai mudar. Ou seja, estão sendo calibrados hoje modelos matemáticos baseados em processos. Toda essa conversa que eu falei para vocês, todos esses valores que eu dei de potencial de produtividade, foi utilizando modelos matemáticos. De acordo com a literatura e com a chancela científica internacional, a ferramenta que a gente tem mais robusta hoje a nível mundial para se estimar potencial de produtividade de uma lavoura são modelos matemáticos baseados em processos. Então, o zoneamento, a partir dos próximos anos, todo ele vai ser baseado com risco de perda de produtividade e não mais com risco de ocorrer um desastre climático. Leia-se principalmente deficiência hídrica. Então, esse é o cenário atual do trabalho aí que está sendo feito pensando em zoneamento a nível de Brasil, professor. Olá, pessoal. Vamos fazer mais perguntas aí, porque tem muita gente aí que planta todas essas culturas aí, estão com dúvidas, pode perguntar.
Até porque não sabemos quando vamos conseguir um espaço na agenda do professor Alencar para dar mais outra conversada outro dia, né? Fiquem à vontade, tá? Enquanto o pessoal não se prontifica num questionamento, professor Alencar, eu vou lhe fazer uma pergunta aqui, que é o seguinte. Estamos hoje, dia 22 de outubro, né? Segundo os dados apontam, o nosso ideal de plantio, né, seria até o final desse mês, início de novembro. Pergunto, o que nós temos que tomar cuidado, né, dentro daqueles aspectos, eventualmente nós vamos passar da época ideal de plantio, tá? Então, possivelmente, a grande maioria do Brasil, arrisco talvez dizer, a grande maioria do Brasil vai plantar fora de época, né? O Rio Grande do Sul, eventualmente, será a grande maioria. O que nós temos que tomar cuidado dentro desse aspecto do plantio de fora da época, que pode, eventualmente, ser né, tá dentro dos fatores de gap, né, das lacunas de produtividade, que nós temos que tomar cuidado, considerando que nós vamos estar plantando fora da época. Talvez estando de planta, será que o produtor, nossos alunos vão ter que atentar um pouco mais para isso, será? Perfeito, professor Anderson. Se nós tivesse combinado a pergunta, não ia dar tão certo, hein? Hoje de manhã nós fizemos um vídeo com o nosso meteorologista da equipe Field Crops, o Anderson, apontando justamente, professor, esse problema. A gente convida você a entrar lá no Face da equipe Field Crops, ou no Instagram, e dar uma olhadinha no vídeo. O professor Anderson traz aí, talvez, um dos grandes problemas que a gente vai ter nessa safra a nível do Rio Grande do Sul. O produtor, e muitos de vocês são produtores, né? Chega na hora de plantar e na hora de colher aquela ânsia, né? Nós temos que plantar e nós temos que colher. Então, aquilo é natural, é um sentimento natural que o produtor tem. E aí, o que está acontecendo esse ano nessas lavouras, e não só nas lavouras, nos experimentos que nós resolvemos largar assim, acreditando naquela chuva que ia vir e não veio, ou com aquela umidade. Será que não dá ou não dá? E vamos meter igual. A gente vê uma lavoura sendo estabelecida aí de uma forma muito heterogênea, planta já com um trifólio, planta recém-emergindo. E o pior de tudo é muito furo na lavoura. Nós temos que pensar numa lavoura de soja ou de outras culturas como um grande painel de radiação solar, que transforma energia lumínica em glicose. E no momento que nós não tiver planta, nós temos furo, nós estamos perdendo radiação para o solo. E esse é um ponto, senhores e senhoras, que a gente tem que estar muito atento agora. Cuidado, pensem bem, olhem bem a previsão do tempo, dependendo da condição que você está, se vale a pena arriscar plantar antes, se vale a pena plantar nas costas da chuva. Fiquem bem atentos a isso, façam um plantio da melhor forma que vocês puderem. Cuide a questão se tem bastante palha, se tem pouca palha, se foi dessecado com antecedência, se não foi. Quando vê a palha fica meio rija, ou seja, o disco não consegue cortar, aquilo vai tudo para dentro do suco, envelopa a semente, não tem contato semente-solo, a semente não emerge, fica furo na lavoura. Aí cuidado com aquela ânsia também, não podemos perder a época de semeadura, estamos perdendo aí a partir de 4 de novembro, meio saco por hectare por dia, vamos tocar pau e pau, e vamos plantar a noite inteira, aí quando vê amanhece no outro dia, lá o sensor de linha deu uma falha, ficou a lavoura inteira aí sem uma linha. Então, cuidado, senhores, é importante plantar na época? Sim, é importante, mas mais importante, ou tão importante quanto, é ter uma lavoura com plantas bem distribuídas. Porque lembrem, uma lavoura de soja, de outras culturas, é um painel de radiação solar. E nós precisamos ter esse painel bem informado para a gente ter o máximo de eficiência no uso de radiação solar. Lembrem que é um insumo que não custa nada. Obrigado, professor Anderson, pela pergunta. Muito boa. Que é uma pergunta, professor Alencar, que vem do YouTube, tá? Que é a respeito se a equipe vem trabalhando, né, no caso, pensa talvez em trabalhar com a questão do uso de adubação de sistema durante o inverno, nas plantas de cobertura. É uma pergunta que vem ali. Excelente pergunta.
nesse foco que a gente está dando um pouco mais agora para o sistema e para as plantas de coberturas, nós estamos fazendo sim alguns trabalhos em parcerias para analisar um pouquinho mais e entender um pouquinho mais a adubação desse sistema. Então, estamos trabalhando, estamos começando a trabalhar com isso, mas ainda não temos resultados. Mas a gente sabe de outros pesquisadores que vêm trabalhando há bastante tempo com isso e vem tendo resultados que, em determinadas situações, onde os níveis aí dos nutrientes estão em condição mais elevada e a adubação desse sistema funciona muito bem, e aonde os níveis dos nutrientes não estão numa adubação num nível tão elevado, ao contrário, estão em níveis muito baixo ou baixo, que a adubação desse sistema passa a ser um pouco perigosa. Então, a gente está começando a estudar um pouquinho isso. Mas tem muitos professores da área de fertilidade e nutrição, o professor Thales Tischer, o professor Felipe Celal, que a gente tem alguns trabalhos em conjunto, que a gente sabe que vem trabalhando com isso, a nível de adubação desse sistema. Mais ou menos por aí, assim, até onde a gente pode ir com o que a gente tem hoje, assim, de dados. Muito, muito boa pergunta. Mais perguntas, pessoal? Eu teria um, professor. Fala, Divaldo. Nós temos na região aí o pessoal que, dentro do sistema de plantio direto, esquece da rotação de culturas. Pegou a febre da sucessão de culturas, né? E aí é trigo, soja, trigo, soja. De vez em quando, aparece umas lavouras aí que, no lugar do trigo, bota aveia. No sentido de gestão, né, foi falado aí há pouco sobre as culturas de cobertura de solo de inverno, né? O que seria mais viável economicamente, tanto a curto ou a longo prazo, pensando na incorporação de material orgânico no solo, priorizar culturas tipo trigo e aveias, que além, tipo, trigo dá o resultado de grãos, né, na safra, além de diluir aí o custo com maquinários. Mas em termos de aveia, tanto a branca ou a preta, para colher semente, ou priorizar um mix de cobertura verde do solo? O que seria mais vantajoso, na tua opinião? Obrigado pela pergunta, Edivaldo. Realmente muito, muito, muito boa pergunta. Nós, pensando em gestão, a gente tem que pensar no curto, no médio e no longo prazo. Bom, fazendo um planejamento mais de sustentabilidade. A rotação de culturas ela é fundamental, os ganhos aí de uma soja depois de milho está em 8% e os ganhos de um milho depois de soja está ao redor de 20%. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando a gente pensa em sustentabilidade, nós precisamos aportar aí 10, 12, 15 toneladas de matéria seca durante um ano agrícola. E é muito importante que essas culturas que a gente coloque no sistema, que a gente tenha um balanço aí entre relação CN, relação nitrogênio e carbono. Então, pensando em plantas de inverno, sim, podemos fazer trigo. Esse ano, onde choveu bem, onde não teve problema de geada, nós estávamos colhendo um experimento hoje no Alegrete, e o produtor está colhendo 80 sacas de trigo por hectare. Mas sabemos de outros produtores que estão colhendo 5. Então, dá para a gente investir, sim, alguns anos no trigo. Mas alguns anos, Edivaldo, pensando que a terra é nossa, que nós temos que ser sustentáveis, a gente precisa colocar mais espécies dentro desse nosso sistema de produção. Ou seja, sair da dobradinha gramínea leguminosa, e é importante nós colocar uma crucífera, é importante talvez nós colocar uma outra leguminosa no inverno também, para a gente buscar diversificar o sistema, trabalhar com culturas em um inverno com uma maior relação CN, que são as gramíneas, depois umas culturas com uma menor relação CN, por exemplo, uma ervilhaca ou um nabo. Então, pensando em sustentabilidade, quanto mais nós diversificarmos, Edivaldo, melhor.
para o sistema de produção mais próximos a gente vai estar da natureza. Mas como a gente tem que ganhar dinheiro, a gente tem que ir jogando. Bem, alguns anos a gente joga numa cultura de grão, colhe um grãozinho, de um trigo de uma vez. Mas em alguns anos a gente tem que tirar um pouquinho o pé, pensar na sustentabilidade e estar dando mais diversidade para o nosso solo. Então a gente tem que trabalhar nas duas frentes. Mas sistemas onde tem monocultura, eles não são sustentáveis no médio e no longo prazo. Porque se a gente começar a calcular aí, balanço de nitrogênio no solo, eu estou falando de matéria orgânica, é negativo. Então nós estamos empobrecendo o nosso solo com o tempo. E a gente tem que tomar cuidado. Demora um pouco, mas os resultados vêm. É aquilo que explica, de um lado da cerca se colhe 60 sacas num ano bom, no outro lado da cerca se colhe 80 sacas. Sacramento, qual que é a diferença? Será que é só cultivar? Muitas vezes é a mesma cultivar. Então, a gente tem que pensar de uma forma mais sustentável. A agricultura de processos, que é essa agricultura que a gente vai viver agora no século XXI, ela passa por isso. E a sustentabilidade passa por diversificação. Mas entendo perfeitamente que não dá para nós teorizar muito, porque nós precisamos ganhar dinheiro no negócio. Precisamos sustentar a família. Então, tem que buscar um equilíbrio um pouco maior, pensando no médio e no longo prazo. Aí, né, nessa questão, né, professor Alencar, eu acho que dentro do tema gestão, é tão importante quanto saber o que limita a produtividade é tu planejar, o que vai fazer a longo prazo, como o professor terminou a resposta, a longo prazo. Como é que eu vou fazer daqui um ano e meio, 2 anos, planejar a gestão de cultivos dentro da propriedade? Eu acho que essa é um dos pontos aí importantes. Professor Alencar, uma pergunta que vem do YouTube, tá? Por exemplo, para o pessoal que agora vai estar plantando milho, né? Milho para silagem, a pergunta da Elisa, tá? O milho para silagem, logo após ter feito a silagem, né, tu tem um tempo reduzido aí, o que poderia você trabalhar, talvez, com semeadura de cobertura, novamente, para outro plantio? Né? O que tu recomendaria, o que tu pensaria nesse sentido? Perfeito. É uma ótima pergunta. De novo, vou sair pela tangente. Não tenho ainda muita para fazer inferências para essa situação. Talvez o professor Leandro tenha mais... Talvez não. O professor Leandro, com certeza, tem mais propriedade do que eu para responder. Eu vou passar a pergunta para o professor Leandro para me ajudar nessa. E essa pergunta é muito boa. A gente tem, acho que, falado nela em quase todas as lives que a gente tem feito durante o ciclo, ela tem aparecido, né? É um desafio, professor Alencar, e nós temos aí que montar também experimentos para essa atividade, né? Que é a silagem, que é uma cultura de alta extração. E não fosse só a alta extração, ainda tem todo o movimento de maquinário, né? Que pode causar e causa, né? Compactação. Então, é complicado. Eu tenho comentado muito, assim, com os alunos, mas também é algo que nós não temos dados, né, na questão da silagem, que seria uma cultura intermediária, uma cultura intercalar. Por exemplo, uma braquiária junto com o milho, ou uma braquiária pós-milho, para introduzir mais palha, né, no sistema. Porque é uma cultura que remove muita quantidade de material e nós precisamos introduzir. Então, se o sistema estiver integrado com leite, né, provavelmente uma pastagem, né, pode ser um papuã, pode ser uma braquiária, pode ser um capitão, um milheto, ela vai promover palha e ainda o produtor consegue ainda, né, nessa época de transição, pastejar, se esse for o caso. Então, é isso que nós temos comentado, mas nós precisamos mesmo de mais experimentação nessa área aí para nós poder ter respostas mais concretas aí. O quanto nós conseguimos melhorar o solo com essa cultura pós-silagem. Show de bola, professor. Muito obrigado. Essa parece até que uma conversa que é combinada, mas ela não é uma conversa combinada no seguinte sentido, que a gente vem debatendo muito o seguinte: testar dentro da propriedade. Testar.
Faz um área, 1 hectare, meio hectare, faz lá e testa. Vê se funciona. Se funcionou para a tua realidade e melhorou, poxa, de repente tu amplia. Não funcionou, talvez para a tua realidade não seja interessante. Isso a gente bate, o senhor Gelson, o senhor Luiz Pedro estão aí, a gente bate para todas as disciplinas possíveis, cursos possíveis, testar dentro da propriedade, da realidade. Funciona ou não funciona? Então, isso é uma conversa que a gente vem tendo bastante, sempre, e sempre tenta incentivar os alunos, né, nesse sentido de fazer esse aspecto. Outra pergunta, professor Alencar, que chega, é uma pergunta do João Rafael, ele agradece, né, as colocações, né, e pergunta o seguinte: o que fazer nesse momento, no caso de produtores que não fizeram a semeadura do milho logo cedo, né, aproveitando mais a cultura do inverno, principalmente para o pastoreio dos rebanhos, e agora estamos com esse cenário de estiagem. Semear o milho na próxima chuva ou esperar um quadro onde você tem uma certeza maior num período prolongado de umidade? Sim, é uma boa pergunta. Essa é uma pergunta, provavelmente vem de um produtor. E a resposta dela é o que todos os produtores e produtoras, eu acho que nesse momento no Brasil, gostariam de escutar. E é muito complexo, porque, podemos, dependendo do quanto que chover, se tiver umidade suficiente, plantamos depois da chuva e tocamos, né, ficha? Se tiver umidade suficiente, podemos meter. Se chover pouco, e aí talvez a gente tenha que esperar para uma próxima chuva, é perigoso. Só que assim, escutando um pouco o nosso meteorologista hoje, nós estamos pensando em Rio Grande, né? Rio Grande do Sul. Nós estamos vivendo um ano de laninha. Não sei como é que está para vocês aí, mas aqui as noites estão frias. Tivemos 2 ou 3 noites quentes e as noites estão frias. Então, significa que o inverno alongou um pouquinho, e quando o inverno alonga, significa... Estamos no dia 22 de outubro e a promessa é que depois dessa chuva que vai dar aí domingo, segunda, a temperatura vai cair. No Uruguai tem locais que marca 6, 7 graus Celsius. Já estamos falando de final de outubro. Então, Laninha está se confirmando. Aí nós estamos saindo do mês que tem um dos maiores índices pluviométricos, pensando em normais climatológicos do estado do Rio Grande do Sul, e vamos entrar nos meses que menos chove, que é o mês de novembro, onde a normal climatológica está ao redor aí de 125 milímetros. Tem uma promessa, uma previsão de chover ou pode ter regiões aí que vai chover 50 milímetros. E aí eu não sei se essas chuvas vão ser espaçadas ou vai ser tudo concentrado numa vez só. Ou seja, a situação ela está um pouco complicada. O que a gente tem que fazer é ir dando uma monitorada nos sites de previsão do tempo, tentar olhar vários modelos de previsão do tempo e ir jogando. Não tem assim muito uma receita de bolo aí, porque seria muito perigoso até alguma manifestação nesse sentido. Não é aquela fica em cima do muro, não, é que o negócio pensa. O compensa que travou. Muito pouco. Então, Senhor Alencar, nos escuta? Eu escuto vocês. Dá uma travada agora, uns 15 segundos. Ah, tá. Não, a única questão é... Temos que ser prudente e ficar de olho na previsão climática. E na previsão do tempo em vários sites. Essa é a melhor... Infelizmente, a nossa rede meteorológica ainda não é tão eficiente, mas é o que a gente tem. Então, temos que dar uma olhada nela e fazer um planejamento baseado na nossa previsão. Essa é a minha consideração nesse assunto. Perguntas, pessoal? Mais questionamentos? Não?
Então, vou fazer, acho que um último questionamento ao professor Alencar, se ninguém tem mais algum questionamento, depois vamos fazer o sorteio dos livros, professor Alencar. Tá? Eu vou fazer uma pergunta aqui, talvez, né, para o gurizada pensar e raciocinar, de repente, no manejo da propriedade. Se o professor Alencar fosse produtor, né, estivesse começando um ano agrícola, de todos os fatores que influenciam, né, considerando que o professor Alencar ele não tem um sistema de irrigação com pivô, né, que seria o fator que mais limita a água. Quais são os fatores que o professor Alencar teria como produtor rural que cuidar, digamos, do ponto de vista de implantação de um cultivo? Se fosse iniciar um cultivo no ano agrícola, o que o professor Alencar faria que essa gurizada em tese, né? E agora eu vou fazer um parêntese, né? Não só a gurizada, porque os alunos estão nos vendo, as famílias estão nos escutando, né? Então, por trás de cada imagem aqui tem pais, né? Mães, tios, avós estão nos escutando também, né? O que seria o ideal de manejo para nós iniciarmos um cultivo? O que eles teriam que ter uma atenção máxima para iniciar um cultivo? Perfeito, professor. Escolham a melhor cultivar para a lavoura de vocês. Pensando em soja, hoje nós temos 2.964 cultivares a nível do Brasil. Escolham aquela que é melhor para a lavoura de vocês e acertem em densidade de plantas. Ou seja, a quantidade de bocas que vai ter na lavoura consumindo água e nutrientes. Esses são os 3 principais fatores que a gente precisa estar atento. Nenhum deles acarreta em custo, mas sim em bom planejamento e gestão. Qual que é o professor Alencar que cortou? Época de semeadura, cultivar e densidade de semeadura. Show de bola. Estão me ouvindo? Você escuta, professor Alencar, cortou novamente. Não estamos escutando. Bueno, eu acho que podemos finalizando, né, já que acho que já no adiantado da hora, e nós tínhamos o professor Alencar lá no YouTube, no Instagram, né, e Facebook, uma jogada aí de promoção da palestra e também incentivar a gurizada a participar, que era a questão do sorteio dos livros, né, como a gente havia combinado. Né? Então, para que nós possamos fazer, então, o sorteio do livro, né, eu vou fazer uma breve projeção aqui, né, e vou pedir, né, para o professor Alencar fazer o indicativo, professor Alencar, está projetado em uma planilha. Então, nós vamos sortear um livro para todos aqueles que compartilharam, né? Então, todos acho que estão vendo a planilha Excel, um de milho, um de arroz, um de soja e um de mandioca, né? Fisiologia de manejo para esses. Peço ao professor Alencar que nos indique 4 números de 1 a 23, professor Alencar. Acho que ele está com o microfone fechado. Opa! 2, 12, 20 e 22. 22. 2, 12, 20 e 22. Então, número 2 vai levar um livro de milho, né? O 12 um de arroz, o 20 de soja e o 22 de mandioca. Vamos ver quem são. Né? Então, o 2 que vai levar o de milho é o Alain, tá? O 12 que vai levar um livro sobre arroz, o Anderson,
né? O livro de soja é o 20, que é o Vitor Oliveira, né? E o 22, de sobre mandioca, que é o Renan da Rosa. Então, final de novembro, aí passem na coordenação da URI, aqui do campus de Frederico, né? E os livros estarão disponíveis aí a esses que foram contemplados. Os professores não participavam, professor Anderson, porque o professor Luiz Pedro parece que ele... O professor Gelson, ele compartilhou uma meia dúzia de vezes. Nós fomos botar o professor Gelson aqui, capaz de ter ganhado uns 2 ou 3, né? Os professores não contam. E o professor Luiz Pedro, quantas foi? Ai, ai. Bueno, pessoal, nós agradecemos, pessoal, a todos que nos estiveram acompanhando, né? Mais de 130 pessoas aí entre YouTube e Meet, tá? Agradecemos muito, imensamente, ao professor Alencar, né, pela disponibilidade. A gente sabe que é corrido, o professor Alencar, possivelmente amanhã o professor Alencar, 7, 8 horas da manhã, já vai estar em algum lugar, se não hoje de noite, né? Então, a gente sabe que é corrido, né? A gente agradece imensamente, professor Alencar, e no que vocês precisarem, né, a URI, né, Campus Frederico Westphalen, as Ciências Agrárias, está à disposição aí no que precisarem, né? Passo a palavra ao professor Alencar, professor Gelson, professor Luiz Pedro, no que tiverem mais algum questionamento. Show de bola, professor Anderson. É nós que agradecemos a oportunidade. Para nós é muito, muito legal. A gente realmente aprecia estar participando de semanas acadêmicas que são voltadas e focadas para demandas práticas. Então, estamos sempre à disposição. Muito obrigado pela oportunidade, enquanto equipe Field Crops, equipe Simani Hot. Desejo a todos aí uma excelente noite, um forte abraço, e vamos torcer que as previsões errem e que a gente tenha uma excelente safra 2021. Amém. Boa noite, professor. O Alex, em nome do... Em nome aí dos acadêmicos aí do curso Tecnologia Agropecuária, de Agronomia da URI, a gente agradece profundamente aí pela grande fala do senhor, que sem dúvida alguma nos trouxe uma ideia inovadora de produtividade por área, que certamente vai fazer evoluir várias propriedades aqui. Até porque não é só nós que escutamos, é nossas famílias que estão, como o professor Anderson citou atrás, é as famílias que estão atrás das câmeras ouvindo. Então, nosso muito obrigado aí e vamos esperar a chuva, né? Show de bola, Alex. Então tá, eu acho que podemos encerrar. Professor Gelson, se quiser alguma palavra, eu acho, e podemos fazer o encerramento. Não, tranquilo, professor Anderson. Primeiramente, te dar os parabéns, né? Agradecer o teu empenho e de toda a comissão do 12º ciclo de estudos, né? O professor Alencar aí pela brilhante explanação, né? A gente já tinha referência, mas não tinha tido o privilégio de escutá-lo, né? Então, dar os parabéns também pela explanação e pelos dados, pela pesquisa, pelo empenho, né? Profissionais assim que nós necessitamos, né? E é o que nós buscamos aqui na nossa equipe também de trabalho, né? E dizer que a universidade, o papel das universidades é esse, né? Formar bons profissionais, né? É isso que a URI vem desenvolvendo já há várias décadas, né? E nós agora, com o curso superior de tecnologia agropecuária, focado nessa a formação do profissional de nível superior, o agricultor de nível superior, o empreendedor do campo, né? E a agronomia, a partir deste ano, aí também com esse enfoque do empreendedorismo, né? Nós temos hoje, no curso de agronomia, mais de 70% dos nossos alunos que têm propriedade rural, né? E destes que nós temos hoje, que trabalham com grãos, também está mais ou menos dentro desse percentual, né? Então, é um tema, assim, bastante presente na nossa comunidade acadêmica, né? E não posso deixar de agradecer a participação também, né,
das famílias, como foi falado, dos nossos acadêmicos e também da comunidade externa, né, principalmente das casas familiares rurais, né, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né, nós temos vários trabalhos e parcerias, porque nós estamos no mesmo campo de atuação, que é a formação do agricultor, principalmente. Esse é o grande foco nosso, é formar o profissional agricultor. Por isso aí das perguntas, muitas vezes, porque esse é o perfil majoritário dos nossos acadêmicos. Agricultores que estão estudando para melhorar o seu sistema de produção, na sua grande maioria, né? Então, nesse sentido, a gente agradece, né, em nome das Ciências Agrárias, em nome da URI, a sua participação, e convidar, né, para sexta-feira que vem, dia 30, nós vamos estar trabalhando a questão da gestão na agregação de valor, né, que é um outro tema, com o professor também, agora IFE, né, e para aqui de Frederico Westphal. Muito obrigado e uma boa noite.